Declaro aberta a 53ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Requerimentos. Requeiro com fundamento, requerimento número 52 de 2013, requeiro com fundamento no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta comissão para tratar das recentes medidas legislativas de renegociação de dívidas de produtores rurais do Nordeste. Para participar da referida audiência, requeiro sejam convidados o excelentíssimo senhor ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, e o senhor diretor-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu Guilho. Requeiro ainda que a audiência seja realizada com a participação da Subcomissão Permanente sobre Obras de Prevenção ou de Preparação para a Seca, CIPOSECA. Justificação. Nos últimos anos foram aprovadas diversas leis que buscaram aliviar a situação econômica e financeira dos produtores rurais, sobretudo os situados no Nordeste e no semiárido. O objetivo da audiência é ouvir as autoridades relacionadas sobre o assunto. Assina o requerimento Sua Excelência, o senhor senador ministro José Pimentel. Será colocado na pauta da nossa próxima reunião para a deliberação de Suas Excelências integrantes desta Comissão de Serviços de Infraestrutura. Comunicado. 5º ciclo de audiências, relato do 3º painel. Em continuidade ao ciclo de audiências públicas, denominado Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, esta Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou, na última quarta-feira, dia 30 de outubro, o 3º painel do tema Telecomunicações, Governança, Desafios Operacionais, Segurança e Visão de Futuro, com a participação do senhor Wilson Cardoso, diretor de Tecnologia para a América Latina da NSN, Nokia Solutions and Networks, do senhor Antônio Carlos Valente da Silva, presidente da Companhia Telefônica Vivo, e do senhor Jarbas José Valente, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A banda larga móvel é hoje o centro da conectividade, usada por todas as classes sociais, com forte impacto na inclusão social, afirmou o senhor Wilson Cardoso. Trabalho conjunto desenvolvido pela Universidade de Colômbia e pela União Internacional de Telecomunicações concluiu, quanto ao Brasil, que o aumento de 10% na taxa de crescimento de banda larga contribui com 0,8% no crescimento do PIB e implica redução na taxa de desemprego em 0,6%. Enquanto a média mundial de velocidade é de 3,3 megabytes por segundo, a Coreia do Sul, com 13,3 megabytes, e o Japão, com 12 megabytes por segundo, lideram o ranking. O Brasil, com velocidade média de 2,4 megabytes por segundo, ocupa a posição número 80 entre 240 países. Embora, consideradas as dimensões do país e a distribuição geográfica em relação a outros países, nossa situação seja boa e venha melhorando em termos de velocidade, temos muito o que fazer. A cobertura da banda larga móvel, o 3G, já atinge 90% da população, mas somente 30% das pessoas cobertas utilizam o 3G. Alguns fatores aceleram o crescimento da banda larga móvel no Brasil. Uma classe média emergente tem acesso aos dispositivos e aos custos dos serviços de conexão de banda larga móvel, uso interno de redes sociais, onde os brasileiros ficam 75% mais tempo conectados que a média mundial. 75% mais tempo conectados do que a média mundial no Brasil. E o Plano Nacional de Banda Larga, conectado com programas de incentivos governamentais, também citou o palestrante. A Europa Ocidental, com área muito similar à área geográfica do Brasil, para dar acesso a 100% das residências com 30 megabytes por segundo, prevê investimento de 270 bilhões de euros até 2020, dos quais 50 bilhões de euros do setor privado e 220 bilhões de euros do setor público.
Nos últimos 3 anos, a Telebrás investiu por volta de 100 milhões de reais contra investimentos do setor público europeu da ordem de 10 a 20 bilhões de euros, pois mesmo na Europa o setor privado não consegue levar banda larga a todos os lugares, argumentou o Dr. Wilson. A receita de todas as operadoras que estão no mercado hoje tem se deteriorado nos últimos anos, pois existe um grande problema mundial em telecomunicações, que é o aumento expressivo do consumo de banda sem o aumento do pagamento. Hoje, no Brasil, a média de retorno do investimento é de 4%, rentabilidade pior que qualquer aplicação financeira média no mercado, avaliou ele. Continuando, disse ele, temos um desafio de crescimento, indicando que entre 2010 e 2020, as redes de telecomunicações têm que crescer 1000 vezes em capacidade. O número de usuários aumenta e o tráfego cresce 56% ao ano. O crescimento médio da receita das operadoras é de 4% ao ano, mas a receita média por usuário na rede tem decaído. Saímos de um investimento de 19,6 bilhões de reais em 2008 para 25,8 bilhões de reais em 2012. Mas, se o investimento para atender o crescimento de tráfego tiver que crescer de acordo com esta curva, teremos um grande problema de rentabilidade em todas as empresas que operam no país e, com isso, grande risco para a sustentabilidade do sistema. O desafio de 1000 vezes mais capacidade é composto de 3 grandes fatores, explicou ele. Precisamos de 10 vezes o desempenho técnico das nossas redes, trabalho para os fabricantes. Vamos precisar de 10 vezes mais espectro de frequência nas redes, trabalho da Anatel, e 10 vezes mais estações de rádio base, cabendo à indústria compactar essas estações para não termos nas ruas essas infraestruturas e antenas que vemos hoje. Concluindo, o Dr. Wilson ofereceu as seguintes sugestões. Para aumentar inovação e investimentos, os reguladores devem dar ao setor mais flexibilidade e promover a competição. Complementar os investimentos das operadoras, principalmente em backhauls regionais e nacionais, com recursos dos fundos públicos. Prover ambiente regulatório previsível e que considere toda a cadeia de valor de banda larga. E a rede deve suportar um conjunto de tecnologias, pois a banda larga fixa é importante no acesso e necessária no backhaul, mas a banda larga móvel é pré-condição para algumas aplicações, e, em muitas situações, a única opção economicamente viável. Continuando, acelerar pela alocação apropriada de espectro, com custos razoáveis e com políticas de fomento à banda larga móvel, a quantidade de pessoas atendidas e prover legislação para facilitar a instalação dos equipamentos, especialmente torres e antenas. Um bom marco legal regulatório é base fundamental para que se tenha investimentos e atendimento à sociedade, afirmou o segundo palestrante, o senhor Antônio Carlos Valente da Silva. No final do segundo semestre de 2013, o número de usuários em todos os serviços de telecomunicações chegou a 350 milhões. O crescimento verificado no período de 1995 até hoje se deu com base na definição do marco legal e regulatório coerente e previsível, disse ele. O investimento no setor entre 1998 e 2013 foi de quase 300 bilhões, praticamente todo ele privado, ressaltou o palestrante. Em 2012, enquanto o investimento como um todo sofria retração no país, o investimento do setor de telecomunicações cresceu quase 20% em relação a 2011. No primeiro semestre de 2013, tivemos um investimento de 11,2 bilhões de reais, com crescimento de aproximadamente 9% em relação ao mesmo período de 2012. O Brasil ocupa a 5ª posição no mundo, tanto em acessos fixos quanto em acessos móveis. O setor gera uma receita bruta anual de mais de 200 milhões de reais, 5% do nosso produto interno bruto, o que confere a essa indústria uma relevância muito grande na economia brasileira, lembrando que o aumento da penetração de serviços de telecomunicações gera aquilo que os economistas chamam de
externalidades positivas, com impacto positivo em toda a cadeia produtiva, disse ele. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é um dos países mais difíceis de se fazer negócio, ocupando a posição 130 em um ranking de 185 países avaliados. Entre os motivos para isso estão a alta carga tributária e a complexidade fiscal, fazendo com que a Telefônica Vivo tenha a absurda quantidade de 150 pessoas tratando exclusivamente de gestão de tributos. 150 pessoas somente tratando da gestão de tributos. Complexidade da legislação trabalhista, dificuldades para o cumprimento de contratos, burocracia e morosidade para a obtenção de documentos e licenciamentos, especialmente para a colocação de antenas, são questões que precisam ser enfrentadas, afirmou o senhor Antônio Carlos. Telecomunicações têm o mesmo nível de impostos que bebidas, tendo recolhido, entre 2000 e 2012, 485 bilhões de reais em tributos, correspondendo, em 2012, a 47% da receita líquida do setor. Ou seja, a receita líquida da receita líquida do setor de telecomunicações, 47% foi pago em tributos. A agenda específica do setor, afirmou o palestrante, inclui redução das taxas e impostos sobre serviços, utilização dos fundos setoriais, legislação federal de antenas, marco civil da internet, modernização dos serviços e marco regulatório. Os fundos foram criados para serem utilizados na expansão das redes e universalização dos serviços, mas acabam sendo usados em finalidades diferentes das previstas na lei. Só em 2012 foram arrecadados, com os fundos setoriais FUST, Funtel e Fistel, 7,4 bilhões de reais, valor equivalente ao lucro líquido das empresas. Entre 2001 e 2012 foram arrecadados, no total, 62 bilhões de reais, dos quais apenas 3,5 bilhões de reais foram gastos em itens que têm a ver com a arrecadação desses fundos, enquanto 59 bilhões de reais foram utilizados para compor o déficit público, completou ele. A questão das antenas é um problema demasiadamente complicado, pois a base de usuários e o volume de dados não param de crescer e as leis municipais são muito restritivas. O Senado aprovou uma lei federal de antenas, que continua tramitando na Câmara, e no nível municipal, no ano de 2013, não foi aprovada nenhuma lei que pudesse permitir uma aceleração do processo de instalação nas diversas cidades brasileiras. O marco regulatório precisa prover um equilíbrio entre as exigências regulatórias e o crescimento do mercado, de forma que exista flexibilidade que incentive investimento e inovação, gerando o crescimento, explicou ele. Também é preciso, melhor dizendo, que exista uma aderência maior entre as leis federais e o regulamento, especialmente na questão da reversibilidade. Valores pagos por licenças de espectro e imposição de obrigações dificultam o plano de negócios das empresas, pois necessariamente vão compor o preço final do produto. O último palestrante, o senhor Jarbas José Valente, lembrou que temos hoje dois regimes. O público, caracterizado pelo caráter da especialidade, reversibilidade dos bens, continuidade, universalização, fixação das obrigações, garantia do equilíbrio econômico-financeiro e fixação e reajuste de tarifas, aplicado ao serviço telefônico fixo comutado. E dois, o privado, autorizado sob os princípios constitucionais da atividade econômica e da liberdade, cujos condicionamentos são vinculados ao proveito coletivo, com acompanhamento de preços aplicados aos demais serviços, inclusive ao STFC, que é o Serviço Telefônico Fixo Comutado. O Brasil tem hoje na ordem de 45 milhões de acessos nesse sistema telefônico fixo comutado e 268 milhões de acessos no sistema móvel pessoal, dos quais, desses 268 milhões, 93 milhões em banda larga.
No serviço de comunicações de multimídia, que é a banda larga fixa, são quase 22 milhões, e no serviço de acesso condicionado, no caso a TV por assinatura, chega a 17 milhões de acessos. A previsão é chegar ao significativo volume de 1 bilhão de acessos no sistema móvel pessoal em 2018 e, logicamente, os investimentos deverão acompanhar este crescimento. A telefonia fixa tem perdido relevância econômica para os outros serviços e as concessionárias de regime público têm perdido cada vez mais clientes para os autorizados, regime privado, que já estão chegando a quase 40% desse mercado. Pelas condições atuais do regime público, a tendência é de que a telefonia fixa tenha mais dificuldade no seu investimento. Desde 1997, o setor de telecomunicações arrecadou na ordem de quase 400 bilhões de reais em ICMS e 54 bilhões para o Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Recursos que precisam ser equilibrados para criar condições de inclusão social e digital via serviços de telecomunicação, argumentou ele. Nos últimos 10 anos, foram investidos 83 bilhões de reais em redes fixas, dos quais 44 bilhões em banda larga e 88 bilhões de reais em redes móveis, totalizando 171 bilhões de reais, informou o palestrante. Nesses 15 ou 16 anos de marco legal, praticamente sem usar os recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que somam por volta de 12 bilhões de reais, conseguimos universalizar o serviço telefônico fixo comutado, presente hoje em todas as cerca de 64 mil localidades do território nacional, com acesso direto em todos os locais com mais de 100 mil habitantes. A banda larga fixa também cresceu, entretanto, ainda está muito restrita à população de maior poder aquisitivo e localizada em áreas de maior concentração urbana. O desafio para o futuro é massificar a infraestrutura de banda larga e mudar o paradigma, hoje de voz para dados e dados de alta velocidade. Essa infraestrutura é composta de 2 segmentos: as redes de acesso, que chegam até o usuário final, empresas ou pessoas, e a rede de transporte, que é a infraestrutura de transmissão de longa distância, incluindo o backbone, núcleo de alta capacidade de transmissão da rede, e o backhaul, infraestrutura de conexão entre o backbone e os pontos de concentração das redes de acesso, explicou ele. Precisamos, então, evoluir o arcabouço regulatório, ampliar a capilaridade de backhaul e a capacidade de backbone, acelerar a velocidade média de conexão à internet, massificar conexões de alta capacidade, garantir interatividade plena e transparência na natureza da informação e assegurar a qualidade plena e entrega das velocidades contratadas. Assegurar a qualidade plena e entrega das velocidades contratadas, asseverou o senhor Jarbas Valente. O palestrante apresentou dados comparativos de investimentos em banda larga realizados e planejados em diversos países e propôs um estudo de caso para o Brasil, em que até 90% dos municípios seriam alcançados com fibra ótica, levando banda larga fixa para aqueles com mais de 30 mil habitantes, que constituem um total de 1.073 municípios no Brasil com mais de 30 mil habitantes. E banda larga móvel àqueles abaixo disso, ou seja, municípios abaixo de 30 mil habitantes no Brasil são 4.492 municípios. Significa levar a fibra, que hoje chega a 2.631 municípios, 47% do total dos municípios brasileiros, a mais de 2.478 dos 2.934 municípios, que constituem 53%, ainda não atingidos. Áreas remotas e comunidades rurais poderão ser atendidas por outras tecnologias, a exemplo de satélites e de banda Ka, o que está sendo implantado na região norte pela Telebrás. Vamos precisar de investimento de 39 bilhões de reais na rede de transporte, de 91 bilhões na rede de acesso fixo e 40 bilhões de reais na rede de acesso móvel. Ou seja, basicamente,
os mesmos 170 bilhões de reais investidos nos últimos 10 anos para o Brasil ter a infraestrutura que tem hoje de voz e de dados. Temos que nos debruçar e discutir nesta Casa e em todos os fóruns como viabilizar uma alternativa para termos backbone, backhaul e a massificação da banda larga fixa e móvel no Brasil. Os recursos para esses investimentos podem vir de várias fontes. Como exemplos, enumerou o palestrante, como exemplo de financiamento público, das obrigações das próprias prestadoras, da licitação, substituindo o pagamento em dinheiro pela autorização da radiofrequência por obrigações e contrapartidas, e da atualização regulatória pela revisão das metas da universalização, possível revisão do regime de prestação e utilização do FUST. É importante, tem viabilidade e resultará em um acréscimo estimado de pelo menos 1% ao ano no PIB. Precisamos crescer e ter desenvolvimento. Isso promoverá a inclusão social e digital, o acesso de todos os brasileiros a essa tecnologia, o desenvolvimento pessoal de cada um, não só nessa área, mas na área de educação, etc. E, em decorrência disso, haverá criação de empregos e o desenvolvimento da indústria de tecnologia nacional, concluiu o senhor Jarbas Valente. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, como sempre fazemos, antes deste início, informamos a todos os nossos ouvintes, telespectadores da Rádio, da TV Senado, que poderão participar dos nossos debates com as suas contribuições, com perguntas dirigidas aos nossos palestrantes, utilizando para isso gratuitamente do Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211 ou enviar a sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/Alô Senado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter @Alô Senado. Portanto, qualquer um daqueles que estão nos ouvindo ou assistindo poderão participar por esses meios, por esses instrumentos, da nossa audiência pública da noite de hoje. A presente reunião destina-se, portanto, à realização desta audiência pública sobre o tema Satélite Brasileiro, Planejamento, Lançamento e Logística, que é o quarto painel do ciclo sobre telecomunicações, parte integrante da Agenda 2013-2014, Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, desta Comissão de Serviços de Infraestrutura. Para debater o tema, foram convidados os seguintes especialistas, a quem aproveito e convido para que tomem assento à mesa. Dr. Arthur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações. Dr. Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebrás. Comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, chefe da Seção de Comando e Controle da Chefia de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Tenham as senhoras e os senhores palestrantes, ou recebam os senhores palestrantes as nossas melhores boas-vindas e os nossos cumprimentos. Obrigado pelo convite. Caio Bonilha, presidente do delegado. Mais uma vez. Iniciando a nossa audiência propriamente dito, passo a palavra ao Dr. Arthur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, para sua exposição. Obrigado, presidente. Saúdo a mesa e essa casa, e bem como a todos que nos estão assistindo presencialmente ou remotamente. Por favor, pediria que fosse para a primeira lâmina. O meu objetivo aqui é traçar a importância, muito genericamente,
do satélite para o Programa Nacional de Banda Larga. O Programa Nacional de Banda Larga, ele foi lançado em 2010 com ações em diversas dimensões, ações de infraestrutura, ações regulatórias, ações de incentivos fiscais, e uma das ações mais relevantes do programa, sem dúvida, foi a reativação da Telebrás, que vem atuar com uma rede neutra, um backbone nacional, uma grande rede troncal neutro para expandir a competição e a banda larga no Brasil, além de prestar serviço para governo por meio dessa rede estratégica. Uma outra ação relevante do programa se refere à cobertura rural. Foi feita uma licitação pela Agência Nacional de Telecomunicações em 2012, e por meio dessa licitação, as empresas que ganharam terão que cobrir um rádio de 30 quilômetros a partir de cada sede municipal brasileira com banda larga e telefonia. Banda larga e telefonia sem fios. Pelo mapa que está exposto, a gente consegue ver que isso vai levar a uma cobertura significativa para o Brasil. A gente vai conseguir cobrir 96% de todos os domicílios e vai atender também 96% das escolas. Só que uma coisa é importante lembrar, que uma parte significativa do território ainda não vai estar coberta. E essa parte significativa do território, que é a mancha esbranquiçada, só tem uma forma de atendimento viável a curto prazo, que é por meio de satélites. Nesse contexto, a gente observa a importância do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas dentro do PNBL, né, justamente para atingir regiões de difícil acesso, vastas extensões e lugares sem infraestrutura disponível, né. E a vantagem do satélite é que ela tem uma fácil e rápida implementação, a partir do momento que se lança, tem uma ampla cobertura e, nesses lugares, tem um menor custo que as outras opções. Significa que o cidadão vai pagar menos, o governo vai pagar menos por uma comunicação nesses lugares. E como é que está o setor de satélites hoje no Brasil? Hoje, o setor de satélites no Brasil é o retrato da escassez. Hoje se observam preços elevados e baixa velocidade. Então, hoje, para contratar um serviço de banda larga, é muito difícil por conta dos preços e da falta de capacidade disponível, de forma que hoje, predominantemente, há clientes corporativos nesse segmento. Então, os usuários de satélites são basicamente governo, comunicações de voz, alguma coisa de dados, redes corporativas de empresas, correspondentes de loterias, em 4% de rede de telecomunicações para, por exemplo, uma antena de celular em um município que precisa escoar o tráfego pelo satélite, e de forma que é desprezível a quantidade de usuários que utiliza efetivamente o satélite para a banda larga, né. Isso por uma série de razões. Em função da alta carga tributária, que a gente já está trabalhando para reduzir, os altos custos com transporte, instalação de equipamentos, a escassez de banda, como eu já falei, e aí uma questão interessante, que é o predomínio das bandas KU e C. Isso são duas bandas de frequência tradicionalmente utilizadas para tecnologia satelital, que oferecem uma capacidade relativamente baixa quando comparada com as novas tecnologias. E uma tecnologia nova é a tecnologia da banda KA. Hoje, no Brasil, praticamente não existem satélites em banda KA que cubram o país. Existe um satélite que foi lançado, mas com uma cobertura muito restrita no Sudeste, de forma que o satélite da Telebrás é o primeiro projeto, efetivamente, que vai cobrir todo o Brasil com a banda KA. E o que tem a ver essa banda KA? A banda KA ela tem uma série de vantagens em relação às bandas KU e C. Primeiro, porque ela tem uma antena menor e é mais fácil de instalar. Então, isso facilita toda a logística na hora de se implantar uma rede de banda larga em banda KA. A antena também é mais barata e ela tem mais capacidade, chega a ser 8 vezes mais que a banda KU, 24 vezes mais que a banda C. E você ainda tem um ganho de 8 vezes na banda pela tecnologia. Então, para se ter uma ideia, um satélite hoje que cobre o Brasil com banda KU, hoje disponibiliza algo entre
1 gigabit e 1 gigabit e meio por segundo. Esse satélite da Telebrás vai ser capaz de entregar algo entre 50 e 60 gigabits por segundo para o Brasil inteiro. Então, um incremento de capacidade muito grande em relação ao que se tem hoje em dia. E mais, como você vai ter mais capacidade, você naturalmente tem uma redução do preço. Esses são exemplos dos preços cobrados, de um lado, pela banda KA e de um lado pela banda KU. São empresas de mercado, são ofertas comerciais concretas que foram obtidas. Então, as três primeiras ali, A, B e C, as empresas A, B e C, são ofertas de mercado americano, a empresa D é uma empresa já no mercado brasileiro que oferta naqueles pequenos pontos do Sudeste. Então, hoje se cobra entre 2 megabits por segundo e 18 megabits por segundo, um preço que varia aí de $50, $30 a $300. Isso em banda KA. Muita gente pode achar caro. E, de fato, quando você compara com uma conexão terrestre, muitas vezes a conexão terrestre é mais cara. Mas hoje nós temos no Brasil conexões terrestres tradicionais, por linha telefônica, por cabo, que são mais caras do que esses valores aí no interior do país. Quando a gente olha para a tabela da direita, a gente vê o retrato do que é hoje o Brasil e muitos países do mundo. Tem uma capacidade de 512 kilobits por segundo, ou 256 kilobits por segundo, sendo vendido, na melhor das hipóteses, por R$500 por mês, 1.600. Temos notícias de municípios do estado do Amazonas que, há poucos meses atrás, precisaram contratar capacidade satelital, 1 megabit por segundo dedicado, tiveram que pagar R$11 mil por mês. Então, os valores são realmente impeditivos, proibitivos, da expansão do serviço. E isso reforça a importância de um satélite de banda KA e desse projeto que está sendo capitaneado pela Telebrás, em conjunto com o Ministério da Defesa e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Enfim, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas tem 3 grandes objetivos. O primeiro, então, seria massificar o acesso à internet no âmbito do PNBL. O segundo, prover a comunicação entre órgãos e entidades de administração pública federal. Essa comunicação hoje, muita dessa comunicação hoje é estratégica e passa por redes de terceiros, estando sujeita a todo tipo de interceptação oculta. Então, esse satélite vai trazer mais segurança para as comunicações governamentais e também garantir a soberania do país nas suas comunicações satelitais militares. A governança do projeto. Esse é um projeto que foi estruturado no âmbito de um decreto da presidente Dilma, e a governança traz instâncias deliberativas e técnicas em diversos níveis, no âmbito ministerial, no âmbito autárquico e de empresa estatal, e também no âmbito mais empresarial, com a participação de uma empresa mista entre governo e iniciativa privada, no caso a Embraer, que conforma a Visiona, que é uma empresa criada para absorver tecnologia. Então, esse não vai ser apenas uma aquisição de um produto, mas também um instrumento da política aeroespacial do país na absorção de tecnologia relacionada à integração de satélites. Esse é um rápido cronograma. Eu acredito que o Dr. Caio e o comandante Fábio vão entrar em mais detalhes sobre todo o processo e o projeto. De forma que esse cronograma inicia em fevereiro de 2013, quando então a Visiona lançou, digamos assim, o edital para comprar esse satélite. Então foram apresentadas várias propostas, se eu não me engano mais de 10. No final das contas chegou-se a 3 propostas finalistas e de forma que em agosto de 2013 foi escolhido pelo comitê diretor do projeto a Thales Alenia para a fabricação do artefato e a Ariane Space para o lançamento do satélite. E agora a gente está exatamente no rumo de assinar o contrato e efetivamente dar início ao processo. O lançamento está previsto para ocorrer em 2016 e, dessa forma, eu concluo minha apresentação, uma apresentação genérica, mas que busca contextualizar a importância do projeto no Programa Nacional de Banda Larga. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Arthur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações. Passo a palavra agora ao doutor Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebrás, para a sua exposição. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o
convite que eu recebi do Senado Federal, da Comissão de Infraestrutura, o presidente Fernando Collor. Gostaria de cumprimentar também os meus companheiros de mesa, os demais presentes aqui e os que estão nos assistindo através da TV Senado e ouvindo da Rádio Senado. Eu gostaria de, antes de entrar especificamente na apresentação sobre o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, falar um pouco, como é a primeira vez que eu venho aqui na Comissão de Infraestrutura, do que a Telebrás tem feito desde que ela foi reativada para tocar o Programa Nacional de Banda Larga. Quer dizer, a Telebrás ela foi reativada em 2010 a partir do diagnóstico do governo federal de que, por não haver nenhuma regulamentação específica de universalização da banda larga, o governo federal, então, na gestão do presidente Lula, achou por bem intervir diretamente no mercado e, através de um decreto-lei, a Telebrás foi reativada. Então, para que a Telebrás foi reativada? A Telebrás foi reativada com o objetivo geral de massificar o acesso à internet em banda larga no Brasil, mas com 3 objetivos específicos, né? Aumentar a cobertura, aumentar a velocidade, ou a qualidade, que sempre as demandas são cada vez maiores, e diminuir o preço. E eu vou mostrar posteriormente quais foram os resultados que nós obtivemos até então. Também é importante, nesse segmento, a participação da Telebrás na questão de inovação tecnológica e política produtiva e tecnológica. Nós, desde o começo, nós apostamos na tecnologia nacional por 2 razões. Por uma questão de Estado, de usar o poder de compra da Telebrás para incentivar as indústrias nacionais com alta tecnologia que temos hoje no país. E, por outro lado, nós até então, já em 2010, sabíamos de que equipamentos fabricados em países estrangeiros se submetem às leis desses países e essas leis, então, obrigam a eles a deixar o que hoje é popularmente conhecido como backdoor. Então, nós, na maneira que nós, então, já planejamos e estamos implementando a rede da Telebrás, nós já prevíamos essas questões. O nosso modelo de rede, a Telebrás, ela não atua na última milha, como nós dissemos, ela não atende o usuário final. E por que ela não atende o usuário final? Porque nós não queremos matar, nós queremos sim incentivar uma gama de pequenos e médios provedores, que hoje são mais de 4.000. Quando a Telebrás foi reativada, era um pouco mais de 1.500 em 2010, hoje são mais de 4.000. Aqui estão por esse Brasil afora e eles então, são geradores de riqueza local, né, e nós queremos e estamos incentivando essas empresas. Então, o que nós fazemos? Nós estamos implementando um backbone óptico que cobre todo o Brasil, vou mostrar depois qual é o planejado e o que nós já executamos. Nós também implantamos o que nós chamamos em nível regional de o backhaul, que é a ligação dos municípios ao backbone. Isso nós fazemos preferencialmente pela Telebrás ou através de um parceiro, e usamos tecnologia de rádio, fibra e satélite. E aqui vai se inserir, então, por que nós estamos, entre outras coisas, no caso do PNBL, nós estamos lançando esse satélite juntamente com o Ministério da Defesa. E no nível local, em acesso, quer dizer, nós preferencialmente trabalhamos com os nossos parceiros, que são, como eu falei, essa massa que vocês estão vendo aí, que hoje no nosso sistema nós temos cadastrados mais de 1.200 provedores que demandam 1,3 terabits. E normalmente, quando nós chegamos a uma determinada cidade, uma determinada região, essa demanda ela dobra, no mínimo. Por quê? Porque a demanda vem crescendo exponencialmente, principalmente por questões da influência das redes sociais e principalmente do vídeo. São quantos gigabytes? São 1.000. 1 terabit, na verdade, são 1.000 gigabits, né? Só para esclarecer. Né? Quais são os produtos que a Telebrás produz? Nós temos hoje uma rede IP internet, que é que acessa a internet, então, que nós atendemos, então, provedores de acesso e soluções corporativas, e nós temos uma rede privativa, totalmente isolada da internet, onde nós, então, podemos disponibilizar o que a gente chama de uma rede privada virtual. Com elas, nós atendemos, por exemplo, hoje o Ministério da Defesa, onde somente equipamentos nacionais estão envolvidos nessa rede. De modo, então, que, além de estar isolada, ela
ela utiliza equipamentos dos quais nós temos pleno domínio e pleno conhecimento. Esse também foi um cuidado que nós tivemos quando do desenvolvimento da rede da Telebrás. Tá? Os nossos projetos estratégicos, evidentemente que o nosso projeto estratégico carro-chefe é a nossa rede terrestre, onde nós temos a previsão de atender, tá? Embora com toda essa cobertura que nós temos da rede, o que está planejado, é pouco mais de 2.600 municípios, significa que o satélite ele vai nos permitir, então, atender uma demanda de praticamente 3.000 municípios, que nós não temos condições de atender com a nossa rede terrestre, e atender uma população de aproximadamente 150 milhões, que é boa parte da população brasileira. Aqui também está mostrado, nós temos já um projeto de interligação com os nossos países vizinhos, um deles com o Uruguai, já é uma realidade, hoje nós interligamos com a Antel no Uruguai. Tá? Nós também temos um projeto estratégico de cabos submarinos internacionais, que nós já vimos trabalhando com vários parceiros, um parceiro europeu, na verdade, o cabo para os Estados Unidos, que nós estávamos trabalhando até em função de preço, né? Nós continuamos trabalhando, mas mais em bases mercadológicas, em bases estratégicas, nós estamos trabalhando em outros segmentos, por exemplo, Brasil-Angola, e um cabo para o Mercosul, com os nossos parceiros Uruguai e Argentina. Então, esse é um outro projeto estratégico da Telebrás. E o outro projeto é, sem dúvida alguma, o satélite geoestacionário de comunicações estratégicas e defesa. É uma parceria nossa, então, com o Ministério da Defesa, mas ela envolve, como já falou o meu colega doutor Arthur, ele envolve toda uma governança, né, que eu vou falar após, reforçando o que ele já comentou. Mas os resultados que nós alcançamos até então, essa é a situação da nossa rede. Tá? Nós já atendemos hoje, então, aproximadamente 2.000 municípios. Nós já chegamos a uma população potencialmente de 125 milhões, quer dizer, isso aqui é potencial, nós já estamos atendendo na medida que nós vamos estendendo o que a gente chama de backhaul, né, que é o atendimento das cidades. Nós vamos, então, ampliando essa cobertura. E aqui, senador, se o senhor me permite, temos uma grande dificuldade, que não é só das operadoras, mas é também da Telebrás, que são as dificuldades de implantação de rede do interior do Brasil, são conhecidas de infraestrutura. Quer dizer, nós também temos essa dificuldade. Mas, mesmo assim, em 2 anos de atuação, nós já praticamente implantamos mais de 15 mil quilômetros de rede, e vamos chegar até o final do ano com 25 mil quilômetros de rede em operação. Tá? Preço no atacado, esse é um trabalho que nós fazemos lá. Existem vários trabalhos, mas esse é um trabalho de amostragem que nós fazemos na nossa diretoria comercial, que mostra a queda de preço em alguns estados brasileiros. Houve uma queda substancial de preço no atacado, porque, como não havia competição em vários estados, as operadoras, que praticamente monopolísticas, elas praticavam o preço que elas achavam que era justo, e os usuários e os provedores locais, eles pagavam o preço que estava indicado. Com a entrada da Telebrás, então, esses preços em alguns lugares caíram substancialmente. Principalmente, não está mostrado aqui, mas caíram, no Pará, por exemplo, caiu mais de 80% o preço no atacado. Uma outra questão importante, que desde a nossa entrada já melhorou bastante, foi o aumento da velocidade. Eu considero não muito baixa, ainda é baixo pelos padrões internacionais, mas aqui cabe uma observação, que nós já migramos, né, em um ano, praticamente uma massa de usuários que estavam em até 512 kbps, migraram para acima de 2 megabits. Tá? Aqui existe, quando nós comparamos com países desenvolvidos, essa comparação, às vezes, ela é complicada, porque os países desenvolvidos já têm uma massa grande de assinantes. Os assinantes somente vão migrando de velocidade. Enquanto que no Brasil, além de nós termos aumento da massa de assinantes, esses assinantes também estão migrando de velocidade. Portanto, é um crescimento nos dois sentidos. Então, vamos falar especificamente agora do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. A motivação, então, como o doutor Arthur já falou, então, é a questão das comunicações estratégicas do governo, das comunicações do Ministério da Defesa, mas também aí tem uma questão importante, muito cara à presidente Dilma, que é a questão de absorção e transferência de tecnologia para o setor aeroespacial brasileiro. Por quê?
a presidente identificou, o governo identificou que é uma janela de oportunidade, então, para transferirmos tecnologia para um cluster aeroespacial que existe em São José dos Campos e, portanto, nós não estamos simplesmente contratando um satélite, mas também fazendo um processo, um programa de absorção e transferência de tecnologia. Então, a governança do projeto, o doutor Arthur já comentou, mas cabe aqui, a importância é a seguinte, é que o projeto, então, ele está gestado no âmbito de 3 ministérios, das Comunicações, Ciência e Tecnologia e no Ministério da Defesa, que formam o comitê diretor do projeto. Existe um grupo executivo, então, de experts, então, que dão suporte ao comitê diretor do projeto, que é formado pela Telebrás, pelo Ministério das Comunicações, pelo INPE, pela AEB e pelo próprio Ministério da Defesa. E existe uma empresa nacional que foi formada pela Telebrás e a Embraer, chamada Visiona, e essa empresa, então, vai adquirir e integrar o sistema. A ideia aqui é que a Visiona seja a Embraer dos satélites, ou seja, uma empresa que, no longo prazo, atue no segmento industrial de integração e fabricação de satélites, até porque muitas vezes se confunde achando que a Visiona é a operadora do satélite. Não, o satélite vai ser operado pela Telebrás e pelo Ministério da Defesa. A empresa está sediada em São José dos Campos. Bom, então aqui um histórico então do projeto, um pouco mais longo, mas na verdade ele começou em maio de 2011, né, como a criação de um grupo de trabalho interministerial, quando então o projeto foi classificado como prioritário pelo governo. Nós começamos então no âmbito da Telebrás, primeiras reuniões de contato com os fornecedores, apresentamos em outubro para a presidente Dilma e iniciamos então com a aprovação da presidenta as conversas com a Embraer para a formatação então da Visiona. Nós então aprovamos a criação em novembro da empresa e começamos a discussão sobre o acordo de acionistas e submetemos a ela o decreto que institui o sistema de gestão do satélite em março. Ela foi aprovada com a banda KA, aqui cabe uma observação, porque a banda KA é uma novidade no Brasil, e então existia ainda dúvida se realmente a banda KA era mais indicada, e nós, então, juntamente com os vários especialistas do Ministério da Defesa e da PUC e da própria Telebrás, nós, então, apresentamos um estudo mostrando as vantagens da banda KA. Assinamos o acordo em maio de 2012 com a Embraer, criando a Visiona, e aí tem vários outros, a publicação do satélite, que se deu em junho, a publicação da portaria do Comitê Diretor do Projeto em julho. Foi uma série de eventos, onde, então, nós começamos realmente, como falou o doutor Arthur, a primeira assinatura de contrato com a Visiona, que foi o que a gente chama de procurement, foi em fevereiro de 2013. Então, e através desse contrato, então, foi feito um pedido de proposta aos vários fabricantes internacionais, escolhemos em agosto o fornecedor e estamos agora em negociação do contrato com a Visiona, que deve ser assinado agora em novembro, esse contrato. Então, rapidamente, o cronograma, então, nos seus marcos principais, a emissão da pedido de proposta em fevereiro, o recebimento da proposta em abril, a pré-seleção em maio, a entrega do relatório final em julho, a assinatura, então, prevista agora, e, como o senhor perguntou, a entrada em operação comercial em junho de 2016. Por que da Embraer? A Embraer, então, foi... Então, como eu falei, a ideia, então, de decisão do governo era aproveitar esse satélite para catalisar, então, o desenvolvimento da indústria espacial no país, e achamos que a Embraer era a empresa mais capacitada para isso, até porque, pelo seu longo histórico aí na área aeroespacial e na área de defesa também. Então, essa proposição nossa de ser a Embraer o nosso parceiro foi plenamente aceita dentro do governo, e nós, então, formamos a Visiona com a Embraer. A Visiona, então, ela tem a maioria da Embraer, 51%, 49% da Telebrás, e ela, então, está dentro do âmbito da política espacial do governo. Agora, aqui com uma ressalva, é que o governo tem na Visiona uma Golden Share, que impede, então, que a empresa seja transferida para controles estrangeiros. Então, qualquer movimento nesse sentido, a Visiona, ela permanece ou dentro do sistema da política espacial do governo. Então, essa Golden Share não permite que a empresa seja transferida em nenhuma hipótese.
Tá, então, nós utilizamos, então, para a aquisição do satélite, o artigo 24, inciso 9 da Lei 8.666, acoplado ao decreto 2.295, de 97, que regulamenta esse inciso. Então, isso foi julgado que o satélite faz parte do Sistema de Defesa Nacional. Ele foi submetido, então, ao Conselho de Defesa Nacional, que respondeu favoravelmente. Então, dentro de todo esse arcabouço jurídico, a Telebrás está adquirindo o satélite diretamente da Visiona, embora seguindo todo o ritual da 8666, do menor preço, as melhores condições, como manda a governança de qualquer projeto. A composição do sistema, então, a Visiona, então, é o que a gente chama de Prime Contractor, vai fazer a integração. Nós temos também um programa de capacitação e transferência de conhecimento de tecnologia, que ficou a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está previsto no contrato. Então, dentro da integração do sistema, nós temos o satélite e o lançador, então, que nós estamos contratando nesse primeiro contrato. Nós temos também um sistema de terra, tá, que são... Nós vamos ter o nosso sistema que nós chamamos de gateway para interface com a rede terrestre da Telebrás, e também o controle e operação, que é um trabalho conjunto que nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Defesa. Então, os requisitos da banda Ka mostram uma ideia, então, da cobertura em banda Ka do satélite. Ele está previsto, então, para atender não só o território brasileiro, mas também o projeto Cisgaás, né, incluindo a Amazônia Azul. Eu não vou me estender muito na questão da questão militar, eu vou deixar para o comandante se estender. Então, o espectro, esse é o projeto previsto. Nós vamos ter, então, feixe de 350 a 700 quilômetros de diâmetro. E aqui cabe uma observação, que é o seguinte: o projeto, o satélite, ele está previsto para cobrir todo o território nacional. Tá? Não há... Nós queremos, então, como eu falei anteriormente, existe uma dificuldade, principalmente na região amazônica e em várias partes aqui do interior do próprio Nordeste e Centro-Oeste, e também na região Norte. Nós vamos utilizar o satélite. Diferentemente dos satélites comerciais, que concentram, então, os seus feixes nas regiões de maior demanda, porque é onde, então, eles têm maior expectativa de demanda e, com isso, maior expectativa de retorno. Como esse satélite é um satélite estratégico, então nós estamos trabalhando, então, em todo o território nacional, pela importância que nós julgamos que ele tem de cobrir, então, áreas que hoje não são cobertas pela nossa rede terrestre, ou não vão ser cobertas pela nossa rede terrestre. Tá? É importante destacar a soberania na operação e no controle do satélite, que será feito, então, um centro de gerenciamento de satélite, feito juntamente com o Ministério da Defesa. Nós vamos ter um centro principal e um centro de reserva. Tá? Também nós vamos ter os nossos gateways, onde nós vamos, então, trafegar a internet, fazer a comunicação com os nossos clientes. Temos, então, a banda... Eu não vou me estender na questão da banda X, que eu acredito que o comandante Fábio Silva vai falar. Tá? E a questão do centro de gerenciamento de comunicações, então, onde nós temos todo um complexo sistema de comunicação do satélite. O satélite, ele é, na verdade, um espelho, né? Ele recebe e transmite comunicação, e toda a inteligência, toda a segurança dele está na parte terrestre. Tá? O modelo de transferência de tecnologia, então, é composto, então, a Visiona, então, que selecionou juntamente com esse cluster de empresas as tecnologias críticas que interessavam, então, ao governo ser transferido. Tá? Através de um contrato específico da AEB com a empresa vencedora, no caso a Thales Alenia, tá? Essa tecnologia vão ser transferida para a Base Industrial Espacial Brasileira e para institutos de ciência e tecnologia. Então, atualmente, nós nos encontramos também na fase de negociação de contratos e dos acordos de transferência de tecnologia entre a Thales Alenia, que é a ganhadora da licitação, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? A questão de segurança, que sempre é uma questão sensível e estratégica, só a Telebrás e o Ministério da Defesa serão responsáveis pela operação do Centro de Controle de Satélite. Tá? Então, nós temos, então, as estações de controle estão instaladas dentro do Ministério da Defesa, quer dizer, vão ser assegurando níveis de segurança militar às operações de telemetria e controle. E nós temos 3 níveis de segurança, quer dizer, todo o controle de satélite pelo espalhamento espectral,
tá, com um sistema de criptografia seguro, com códigos de segurança estabelecidos conjuntamente pela Telebrás e o Ministério da Defesa, e a comunicação de controle em banda Ka com arquitetura multiface. Aí são termos técnicos, mas que mostram que a preocupação do projeto do satélite, a preocupação que nós tivemos juntamente com o Ministério da Defesa na questão da segurança. Tá, eu não vou falar muito na questão da banda X, então vou deixar para o meu colega do Ministério da Defesa. No caso da banda Ka, quer dizer, nós vamos, então, autenticar os terminais, quer dizer, todo o controle e registro vão ser identificados, serão controlados pela Telebrás, um mecanismo de segurança criptográfica, com chaves próprias, atualização periódica. Ou seja, nós estamos desenhando um sistema totalmente seguro. Por quê? Porque na banda Ka nós vamos transmitir as redes estratégicas de governo. E as redes estratégicas de governo elas têm que ter total cobertura, total segurança nas suas comunicações. Tá? E essa, então, com esses projetos que nós estamos em gestação na Telebrás, é a rede completa da Telebrás, então, que nós esperamos que em mais 2 ou 3 anos nós tenhamos ela completa. Então, era isso que eu gostaria de apresentar. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Grato ao Dr. Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebrás, pela sua explanação a respeito das atividades da Telebrás. Passo a palavra agora ao comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, chefe da seção de comando e controle da chefia de operações conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu vou apresentar uma visão mais da parte de comunicações militares em relação ao satélite e como o Ministério da Defesa vai utilizá-lo para suas comunicações militares. Meu propósito é apresentar os aspectos importantes do SGDC e o seu uso nas comunicações militares e como isso vai ampliar nossa capacidade dessas comunicações. Um pequeno histórico, no qual eu vou procurar mostrar que a parte de uso de banda X já é uma coisa que já vem sendo utilizada há algum tempo pelo Ministério da Defesa, o relacionamento do projeto estratégico com a comunicação militar e uma pequena conclusão. O uso da banda X já vem sendo feito desde 1998. Houve a decisão de utilizar a banda X. Foi criado o Sistema de Comunicações Militares por Satélite. Na época, era o satélite da Embratel, ainda o B1 e B2, que foram colocados transponders de banda X no satélite, e a partir de 2000, com a construção de uma estação terrena e os 8 primeiros terminais satelitais, a banda X foi efetivamente utilizada para as comunicações militares em operações, principalmente em operações conjuntas, que envolviam a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Entre 2000 e 2006, esse conceito foi bem estudado, houve um amadurecimento de como podia se utilizar os terminais satelitais, e a partir de 2006 já tínhamos bastante conhecimento dessa utilização e passou a haver uma ampliação do seu emprego. Houve a aquisição de novos terminais satelitais, até a quantidade de hoje, que já estamos em torno de 80 terminais satelitais, que nós empregamos nas operações conjuntas e nas operações de segurança que envolvam as Forças Armadas. Já foi comentado, o senhor Caio Bonilha, aí 6 de maio foi criado o grupo Trabalho Interministerial para o estudo e lançamento do satélite, e em agosto foi concluído pelo uso do satélite em banda X e em banda Ka. A banda X, porque já vinha sendo utilizada pelo Ministério da Defesa, era uma oportunidade de ampliação dessa capacidade satelital do Siscomis, que precisa ser ampliada em função do seu emprego, e adotando a banda Ka como solução para as comunicações estratégicas do governo e o Plano Nacional de Banda Larga, como já foi comentado. Foi criada a empresa Visiona, isso já foi comentado, o fornecedor satélite, a Thales Alenia, o lançador a N-Space, vão estar ocorrendo aí a assinatura de contratos, e em 2016, efetivamente, a previsão de entrada em operação do novo satélite. Essa já foi mostrada, mas é importante só frisar a participação do Ministério da Defesa no comitê diretor do projeto, até para que as características da banda X fossem preservadas da forma como nós utilizamos.
No grupo executivo, isso o Ministério da Defesa também participa e vai participar da operação, até porque eu vou comentar, os centros de operação ficarão em organizações militares onde já existe o sistema de comunicação militar por satélite, que já são locais que já são utilizados para as comunicações satelitais. Os condicionantes de projeto, importante comentar, o controle de satélite exclusivamente em território brasileiro. Isso é importante porque hoje muitos satélites são controlados de outros países, né, mesmo com cobertura no Brasil. E com o controle em território nacional, há uma melhor segurança, melhor controle do que está sendo feito ali em termos de comunicações. O controle das comunicações, uma coisa é o controle do satélite. O controle do satélite é a posição dele. O controle das comunicações é o controle do payload do satélite, da carga útil, que são os transponders. Nesse satélite de uso dual, teremos transponders na banda Ka, de uso civil, e transponders de uso militar na banda X. E as estações de controle de satélite ficarão, a principal aqui em Brasília, onde já existe, na Estação Central de Brasília, onde já é a Estação Central do Siscomis, e no Rio de Janeiro estará a estação secundária, onde já é a estação secundária do Siscomis, dentro de organizações militares, portanto, com segurança orgânica, com todas as condições de segurança necessárias. Dentro do propósito, na parte da banda X, na área civil, já foi comentada pelo Dr. Caio, e a ampliação da capacidade satelital do Siscomis. Hoje, o Siscomis utiliza os satélites da Star One, o C1 e o C2, que têm transponders em banda X, e nós utilizamos bastante nas operações militares, tanto singulares das forças como conjuntas, para que possamos, montando uma rede, a chamada Rede Operacional de Defesa, que é uma rede segregada, separada, na qual as comunicações fluem por ali com total segurança. E, além disso, com o advento do SISGA, o CISFRON e o CISDABRA, que são os 3 sistemas de monitoramento de fronteiras utilizados pelas 3 forças, havia necessidade, para atender a esses sistemas, que houvesse um aumento da capacidade. O atual satélite que nós utilizamos, que é o Star One, que tem controle no Brasil, é em Pedra de Guaratiba, o controle do satélite é no Brasil, mas a capacidade dos transponders não é adequada para atender a toda a gama de atividades que os 3 sistemas vão nos proporcionar. E havendo, então, a necessidade de ampliar essa capacidade. Então, atualmente, o SGDC, em banda X, ele tem 5 transponders, mas distribuídos da seguinte forma: transponders especificamente para o território nacional, aí, onde serão atendido, o pré-sal será totalmente atendido com uma capacidade de potência maior do que é atendido hoje, com isso dando uma capacidade maior de transmissão de dados aos nossos navios que estão no pré-sal. Vou comentar como isso é feito nos navios. E aumentando essa capacidade, principalmente de utilização de terminais satelitais ao mesmo tempo e de elevação da quantidade de dados, megabits, que cada terminal pode utilizar. Teremos uma cobertura regional que abrange toda essa região para atender às nossas demandas estratégicas, né? A Marinha do Brasil, principalmente, ela atua em todo o Atlântico Sul, né? Nós temos hoje uma base na Antártica que é atendida hoje pelo nosso satélite lá e vai ser atendida pela SGDC. No Haiti, ele atende também no Haiti, nossas tropas estão atendidas pela comunicação satelital. E teremos o ganho de um spot móvel que vai poder trafegar por toda essa área do globo, ou seja, onde for necessário uma ampliação da potência ou colocar comunicações, esse spot pode ser apontado para essa região e aquele navio, aquela tropa que estiver atendida ali, ela poderá fazer as comunicações estratégicas. Então, esse é o ganho do SGDC em termos militares, que seria nosso crescimento de capacidade satelital, que já está chegando ao seu limite com o uso dos atuais satélites. Nas comunicações militares, é importante ressaltar que esse satélite ele vem para melhorar o que nós já possuímos, que é o nosso sistema militar de comando e controle, que ele abrange, que é o conjunto de instalações, equipamentos, sistemas de informação, comunicações, doutrinas, procedimentos e, principalmente, pessoal, né, que são essenciais para nós executarmos o comando e controle nas operações
conjuntas e singulares de cada força para a preparação e emprego das Forças Armadas. Então, o satélite vai complementar essa capacidade de nossas comunicações e vai permitir ampliação, isso é o que é o mais importante. Então, hoje, o Sistema Militar de Comando e Controle, ele abrange tanto os sistemas das forças, como os sistemas e através do Siscomis, nós fazemos a interligação dos centros de comando e controle do nível estratégico e nível operacional. Os comandantes de forças, os comandantes das tropas no exterior, no Haiti, e inclusive no Líbano também, nós, através do sistema, nós conseguimos atender também. E também interligar, há a possibilidade, a flexibilidade de interligar até a unidade, né, no terreno, atender a unidade de terreno com nossa capacidade satelital. Para isso, o Sistema de Comunicação Militar de Satélite e a Rede de Operação de Defesa, que são partes integrantes dos Siscomis, permite essa intercomunicabilidade da cadeia de comando da estrutura militar de defesa, até porque na nossa Estratégia Nacional de Defesa, ela prevê que as Forças Armadas devem operar em rede. Então, para nós operarmos em rede, nós precisamos ter os canais adequados para que todos estejam integrados e possam garantir o fluxo, constante fluxo de informações, até em tempo real, se for necessário. Então, o caso, um exemplo que eu posso dar é o caso, se eu estou com um VANT na Amazônia, ou um VANT no pré-sal, e ele mandar essas imagens para dentro do Ministério da Defesa ou de outro local que seja atendido pelas comunicações, em tempo real. Se eu ver, nós já fizemos isso, já aconteceu isso nas operações Ágata, que são operações de fronteira, do VANT estar voando lá na Amazônia, lá na cabeça do cachorro, lá na pontinha, e nós lá no Ministério da Defesa estávamos vendo as imagens geradas pelo VANT, acompanhando toda a operação por lá. Isso só é possível através dessa capacidade satelital e da rede das forças, que eu vou comentar, que é importante, que o satélite é um canal, onde passa uma rede. Então, é importante essa figura mostrar como é que funciona hoje. Hoje nós temos o satélite C1, C2 em banda X da Star One e o satélite C3 em banda KU, que nós utilizamos porque os terminais de banda KU são terminais menores, podem ser colocados em navios menores, que são muito, muito utilizados, e da banda X nos navios e nos terminais terrestres. Então, hoje nós temos a Estação Central de Brasília, onde temos um teleporto do Siscomis, que temos 3 antenas de grandes, 9 metros, e é onde será construído o centro de operação do SGDC, aproveitando o que já existe do Siscomis e ampliando o que já existe do Siscomis. Então, nós temos essa capacidade aqui na Estação Central de Brasília, que fica aqui nas instalações do SINDACTA 1, e lá no Rio de Janeiro, que fica na estação do Rio de Janeiro, que fica lá na estação Raio da Marinha, no Rio de Janeiro, que também é onde será instalado o COP secundário, portanto, dentro de organizações militares. E vão atender aos nossos terminais satelitais dos vários tipos. Né? Temos terminais de antena de 3,8 metros, de 3,5 toneladas, que atende a comunicações de grande capacidade, terminais transportáveis, que podem ser, em termos de 500 quilos, que podem ser transportados por viatura, mas tem uma mobilidade muito grande, terminais leves, que podem ser transportados por helicóptero, e os terminais móveis navais, que atendem aos nossos navios, tanto em banda X quanto em banda KU, para que possamos fazer a conexão via satélite. E o que dá essa conexão é essa rede, a rede Siscomis, que é o que utiliza esse duto, esse canal que é o satélite. E os serviços que nós fornecemos, nós temos correio operacional, nós temos telefonia VoIP, telefonia fixa, toda segregada, separada, de uso exclusivo militar para comunicações. E que, com o aumento, com o aumento da capacidade que o satélite vai proporcionar, vai permitir nós ampliarmos essa nossa capacidade de operar conjuntamente com as nossas tropas. Principalmente na nossa fronteira, que é uma fronteira de mais de 5.000 quilômetros, e quando fazemos as operações Ágata, há necessidade, efetivamente, dependendo do local, que seja por terminal satelital, que dá a flexibilidade. Essa é só uma foto maior dos nossos terminais. Você vê aqui um terminal lá na Antártica, foi empregado na Antártica, um terminal, cada terminal desse realmente é utilizado dentro da sua característica. Na Antártica está assim agora ou foi antes do incêndio? Foi após o incêndio, porque perdeu as comunicações lá em função do incêndio e o Siscomis foi
auxiliar e manter as comunicações lá. Ele ficou até quando foi restaurado as comunicações normais da estação. Então, ele tem a flexibilidade de operar tanto no Haiti quanto lá na Antártica, e através do sistema Siscomis nós atendemos o navio que está lá no Mediterrâneo, não com essa cobertura de satélite, mas com outra cobertura de satélite, com a móvel naval, que permite que a gente mantenha as comunicações com as nossas tropas em qualquer lugar onde eles estejam, seja estrategicamente importante para o Brasil. E o que eu acho mais importante de ser comentado é que, no caso das comunicações militares, nós temos uma comunicação dentro de uma rede proprietária do Ministério da Defesa e das Forças, uma rede que é conectada à rede da Marinha, à rede do Exército, à rede da Aeronáutica, conectada com a rede de operação, formando a rede de operação de defesa. Nós temos CTI, Centros de Tecnologia da Informação, com serviços. Então, o nosso e-mail é segregado, nossa criptografia é segregada, mesmo sendo uma rede segregada, ela usa a criptografia. Temos o nosso sistema de telefonia próprio, que roda dentro dessa rede, que permite que as nossas comunicações sejam feitas nas organizações militares de qualquer posição do Brasil. E com o uso dos terminais satelitais, há a flexibilidade de ser colocado em qualquer ponto onde não haja a parte física, a parte terrestre, e dando flexibilidade ao deslocamento das tropas para qualquer atividade que for colocada para ela. E temos uma conectividade com a internet que é bem controlada, isso aqui é bem controlado, isso aqui é fechado em determinadas situações, fazendo que nós fiquemos dentro da nossa própria rede com total segurança. E a internet é usada como canal. Principalmente, utilizamos muito a Telebrás, temos contratos com a Telebrás, tanto de rede terrestre quanto de internet, que nós utilizamos como um canal para fazer, como já foi dito, por VPN, utilizamos VPN para dar mais flexibilidade ainda às nossas comunicações. O que é importante que o SISM-C2 e o SGDC, nessa configuração com Siscomis e Rede de Operações de Defesa, é um fator de interoperabilidade das Forças Armadas. Então, através desse sistema, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, eles se falam a qualquer tempo, a qualquer hora. Foi uma capacidade que foi adquirida com o tempo, foi um aprendizado muito grande, e com o SGDC, essa capacidade vai ampliar bastante em termos de número de terminais satelitais que podemos ter, em valores de conexão. Podemos chegar a 8, 10 megabits em cada conexão, e permitindo, então, que aquelas imagens em tempo real, imagens que é muito difícil permitir imagem, mas que as imagens sejam com mais qualidade e cheguem a tempo e a hora das decisões. Isso é que é importante, que consideramos importante com o advento desse satélite, além dele estar totalmente controlado por brasileiros, em território brasileiro, com pessoal brasileiro e redes separadas, segregadas, e tecnologia brasileira. Bom, com isso eu encerro e agradeço a oportunidade. Muito obrigado ao comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, chefe da Seção de Comando e Controle da Chefia de Operações Conjuntas do Estado-Maior das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Chegou aqui uma pergunta, mas antes dela, se pudesse voltar na apresentação feita pelo senhor comandante, daquele globo, onde aparece o globo terrestre, satelital. A cobertura satelital. Aí. Ali naquele segundo círculo maior, esse aí. Quer dizer, esse aí, ele naturalmente cobre toda a América do Sul, não é? Toda a América do Sul. Toda a América do Sul. Toda essa parte, até a parte do Atlântico Sul, essa parte do até Pacífico. A Antártida, um pouquinho, né? Do Atlântico Norte e aqui o oeste da África. Certo. Algum outro país limítrofe com o Brasil, que faça fronteira com o Brasil, ele dispõe de um satélite como esse? O que eu tenho de informação é que a Argentina já tem alguma parte de satélite, já tem trabalhado em satélite, um satélite geoestacionado fabricado por eles mesmos, já fazendo isso. Já está em órbita? Está em órbita já. Mas nós não conhecemos qual é a capacidade de comunicações, mas acredito que tenha uma capacidade de comunicações. Há quantos anos ele tem esse...
satélite lançado? Se for 2, 3 anos no máximo, isso aconteceu, porque a Argentina já começou justamente com a mesma coisa que está sendo feita aqui, um joint venture, juntou empresas. A tecnologia deles é própria? Não, é da mesma forma que nós estamos fazendo. Então, vamos adquirindo a capacidade. Juntou empresas para construir esse satélite e fazer o lançamento, da mesma forma que nós estamos fazendo. E eles têm a mesma cobertura que esse nosso? Isso eu não tenho essa informação. Esses dados são reservados, secretos, confidenciais por parte da Argentina ou estão disponíveis? Eu não sei, realmente não é a área que eu trabalho, a minha área não envolve a parte de inteligência, eu realmente não tenho a informação. Posso verificar, depois passar o seu... A área de inteligência está também envolvida no nosso satélite, não está? Sim, senhor, sim, excelência, passando pela a parte da rede, ou seja, a partir do momento que nós temos uma rede conectada, então todas as nossas comunicações podem ser interconectadas. Então, no caso do Ministério da Defesa, nós temos sistemas próprios de inteligência que podem ser compartilhados por dentro dessa rede. Então, com a rede operacional de defesa, quem acessa a rede operacional de defesa, que está, por exemplo, em todas as organizações militares, eles têm acesso às informações de inteligência que podem ser compartilhadas. Então, é uma grande forma de compartilhamento de dados. Obviamente, com diversos requisitos de segurança e de acesso, dependendo do nível e de utilização. Então, essa capacidade de redes que o SDC vai crescer, essas informações podem ser compartilhadas por mais pontos. É isso que é importante. Mas hoje já existe, dentro do Ministério da Defesa, dentro do processo do Ministério da Defesa, uma inteligência que utiliza essa rede como canal para transmitir. Até por isso é que há uma preocupação disso aqui ser bem bloqueado, porque aí o tráfego de informações ele vai ficar dentro da minha rede, dependente de internet. Eu não dependo de internet. Não, as comunicações militares não dependem da internet para nada, usam a internet apenas como canal quando necessário. Alguma possibilidade de interferência nessas imagens ou nesses dados que são enviados pelo nosso satélite por parte de outras potências que têm os satélites também geoestacionários? Isso é importante, excelência. A comunicação satelital ela é um pouco diferente das demais comunicações. Ela exige uma conectividade de ponto a ponto, ou seja, um terminal tem que se conectar com outro terminal. Qualquer tentativa de fazer interceptação, isso provoca algum tipo de interferência que pode ser detectada. E, como já foi comentado aqui, o satélite já está sendo previsto que esse satélite venha com características de anti-jamming, como foi colocado, que o próprio transponder, ele detectando o que pode ser considerado uma tentativa de interceptação ou de bloqueio, ele consegue, por característica dele, bloquear aquela áreazinha ali, ou seja, só isola aquela área ali, e aquela área isolada não mais atinge as demais áreas. Isso permite que eu tenha flexibilidade para trocar a forma de comunicações e preservar as minhas próprias comunicações. E a interceptação também é muito complicada de ser feita, porque existe sincronismo. O sincronismo não é tão fácil de ser feito. Então, a comunicação em si ela já é mais difícil de ser interceptada. E, obviamente, todas as comunicações sensíveis elas são criptografadas. Então, ela sendo criptografada, fica mais difícil. Obviamente, potências com mais capacidade, elas podem tentar quebrar a criptografia, mas aí é o problema do tempo e hora. Né? Se eu levar... Mas é detectável. Se isso acontecer, é detectável. É detectável. Completamente, é bem detectável. É facilmente detectável. E sabe-se a origem de onde vem essa interferência? Isso é mais difícil, porque como o satélite está muito longe, ele pode ser então... O senhor pode saber a área, mas não vai saber exatamente de onde vem. Mas a gente pode bloquear que aquilo ali se torne um problema para as demais comunicações. E aí nós podemos, através da flexibilidade da rede, passar para outros canais. E essa é a grande vantagem de uma rede conectada, que é o caso aqui da rede das forças. Eu posso utilizar, então, a rede das forças.
Não mais, eu deixo de utilizar o satélite para usar a rede das forças e continuar com a mesma comunicação. Essa é a redundância. O fato de nós estarmos trabalhando numa rede separada, que é a grande vantagem do satélite, o satélite tem que ser entendido como um grande canal. Ele é um canal de uma rede que está passando por trás. No caso da comunicação da Telebrás, está usando para a VPN, como já foi explicado para o senhor Caio, para a VPN específica dele e para a internet. No caso das comunicações militares, é na rede operacional de defesa. Estou dentro dessa rede e eu posso segregar ela o máximo que eu possível para que minhas informações fiquem dentro dessa rede. E quem estiver dentro dessa rede compartilha todas as informações que estiverem disponíveis para isso. Que é o que é importante, ter a informação a tempo e a hora, em tempo real, a tempo e a hora de ser tomada a decisão. A quantos quilômetros da órbita estará esse satélite? Eu vi 36 mil, em torno de 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros. E nessa órbita de 36 mil quilômetros, existem quantos satélites? Tem-se uma ideia? Hoje, como funciona isso? Existe um organismo internacional que ele coordena o que é chamada a posição orbital do satélite. Esse satélite vai estar na posição de 75 graus oeste. Então, é um satélite geoestacionário. O que significa ser geoestacionário? Ele vai estar girando ao contrário da rotação da Terra, então ele vai ter uma posição aparente fixa, né, em relação a um ponto da Terra que seria 75 graus oeste. E existem vários satélites, e isso a UIT, ela faz essa coordenação, tem várias posições orbitais de vários satélites. Os geoestacionários, eles ficam mais ou menos na posição do Equador, que é onde ele tem melhor cobertura e atuação. E eles ficam mais altos, porque existem os satélites geoestacionários e o satélite de órbita baixa, que são aqueles de sensoramento, então, que eles ficam rodando. Então, eles têm várias outras órbitas. No nosso caso, esse é de comunicações, ele vai ficar numa órbita mais alta, por cima, numa posição coordenada com os demais países, até para não haver interferência nas comunicações entre um satélite e outro. E com isso, essa quantidade, essa divisão vai dependendo da tecnologia. Hoje, né, existem bastante satélites que são utilizados nas várias posições, em torno de 5 a 7 graus de defasagem um para o outro. Mas na nossa região, de banda X, não temos muitos satélites que atendem, não. É o Star One, é o da empresa Star One, que ela era da Embratel, ela foi privatizada, né? Os satélites, quando foram lançados, os primeiros, foram lançados pela Embratel, com um transponder em banda X. Depois ele foi privatizado, os satélites continuaram sendo construídos com transponders em banda X. E as suas posições são coordenadas para atender a nossa região. Né? E no Ministério da Defesa existe ou vai existir um departamento ou uma seção especializada na análise das informações que possam vir a ser coletadas com base no que enviar o satélite? Especificamente, esse satélite é só de comunicações, ele não é de sensoramento remoto, essa parte. Mas, hoje, nas Forças Armadas, existe a CECIS, a Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, que está dentro da Estratégia Nacional de Defesa, que dividiu três setores principais estratégicos. O nuclear, que ficou com a Marinha, o cibernético, que ficou com o Exército, e o espacial ficou com a FAB. Então, a FAB criou a CECIS, que é essa comissão, que já fez um plano estratégico de sistemas espaciais, na qual estão inseridos os satélites de comunicações, e não é só uma constelação de satélites, não temos que continuar lançando satélites, porque o satélite tem uma vida útil de 10, 15 anos. Então, ele tem que ser mantido o lançamento para manter essa capacidade. Além disso, também está previsto esse satélite de sensoramento remoto, que a Vossa Excelência está comentando. Essas informações, sim, existem já hoje, na própria estrutura do Ministério da Defesa, já existem os órgãos responsáveis de inteligência para fazer o processamento, ou seja, o colhimento e processamento. Isso. E as Forças Armadas já têm uma doutrina específica dessa parte de coleta de informações. E justamente são essas informações que tramitam por meio desse canal de comunicaçes. Criptografadas. Então, o banco de dados é formado e, a partir do momento que eu tenho um satélite e uma capacidade de comunicações, como estou apresentando, permite que essas informações sejam disseminadas para quem tem o direito, a clearance, né? Tem a permissão para acessar aquelas informações. Então, existem ferramentas digitais que fazem isso.
Nós temos ferramentas digitais, né, que são do âmbito do MD, que fazem esse compartilhamento de informações dentro dos pedidos de necessidade de cada um. E isso tudo exige uma gama de equipamentos que estejam conectados para que essas informações cheguem aonde... Então, um exemplo que eu posso dar é, numa operação conjunta, no tipo da Águeda, que tem bastante cobertura da mídia, que nós fechamos, né, as nossas fronteiras, em pontos estratégicos são formados os comandos conjuntos. Nesses comandos conjuntos são atendidos por terminais satelitais, para que eles se conectem à rede operacional de defesa e tenham acesso às informações que são colhidas nas operações conjuntas. Nós temos softwares de apoio à decisão, na qual essas informações são coletadas e processadas dentro desse software e estão disponíveis para ser utilizados pelo comandante para saber o que está acontecendo. Né? Onde está a tropa, onde está o inimigo, onde está o amigo, ou qualquer outra situação que seja importante. De onde vai ser lançado esse satélite? O Arianespace da Guiana Francesa. Em Kourou, né? Uhum. Muito obrigado. Algum tempo atrás, no Ministério da Defesa, numa sala de situação, a Comissão de Relações Exteriores, integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional à época, convidado pelo ministro da Defesa, estivemos numa sala de situação em que nos foi possível dialogar com os comandantes das forças brasileiras no Haiti. Sistema de videoconferência. Sistema de videoconferência. Isso foi feito via o quê? Via Syscomis, via esse sistema. Syscomis. Então, um dos serviços que está disponível aqui no MD, além de correio eletrônico, e hoje é uma grande ferramenta de coordenação, é a videoconferência. Então, é possível fazer, por meio da rede operacional de defesa, videoconferências fechadas, ou seja, nós fechamos aqui e qualquer um que se conecta no Syscomis pode, com os equipamentos adequados que os comandos têm, já faz parte do nosso pacote do Centro de Comando e Controle, ter a videoconferência, é feita a coordenação, toda a coordenação por videoconferência, inclusive talvez com passagem de imagem, com passagem de slides, com apresentação de imagens online do que está ocorrendo, não só do VANT, mas, por exemplo, do Olho de Águia do Exército, que seria o mesmo helicóptero que a Globo tem. O Exército tem um que transmite as imagens também através do sistema de câmeras que ele possui. Ele manda essas imagens podem chegar diretamente em qualquer centro de comando e controle que esteja integrado nessa rede. E, com isso, nós temos capacidade de saber o que está acontecendo. Vossa Excelência deve ter visitado o Centro de Operações Conjuntas, que é lá no Ministério da Defesa, que é onde é o nosso centro, que acessa e que todas as informações fluem para lá dentro do nosso... esse centro aqui, esse centro que está aqui. Todas as informações das forças fluem para esse centro, que permite, então, uma coordenação com todas as forças numa rede segregada, flexível, separada, com segurança, que todas as informações que estão ali não estão na internet, elas estão fora da internet. A rede operacional de defesa, ela toca a internet só apenas como canal, não usa nenhum serviço da internet. Qual a parte que cobre a Marinha coordenar dentro desse sistema? Porque a Estratégia Nacional da Estratégia Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de Defesa, ela definiu 3 setores estratégicos: o nuclear, o cibernético, a Marinha está com o nuclear, o Exército com o cibernético e a Força Aérea com o espacial, e cada um criando seus projetos dentro dessa área e conduzindo seus projetos dentro dessa área. Claro que os projetos se comunicando entre si. Porque os projetos eles se tocam. A tecnologia de um é utilizada. A cibernética com a espacial usa muito. A cibernética com a nuclear também usa muito em função de controle. Então, esses projetos, no final, eles se trocam informações. E a rede operacional de defesa ela tem esse viés de ser o grande coordenador das 3 redes, ou seja, permitir que as 3 forças troquem informações, principalmente na parte de comunicações militares mesmo, comunicações operacionais, táticas, mesmo no nível tático de tropa, uma tropa no terreno, um carro de combate, pode também se integrar a essa rede e acessar as informações que estão ali. Esse é o objetivo. Em relação à área do pré-sal, o satélite estando em órbita, ele terá comunicação
com as plataformas que estão operando no pré-sal ou somente com os navios que estão na área? O satélite, como ele tem os dois transponders banda X, o banda X vai atender exclusivamente as comunicações militares. Já é prevista na Anatel, a banda X no Brasil ela é exclusiva de militares. Mas nada impede que, como o senhor Caio já falou, que a banda KA atenda as plataformas, que inclusive está dentro da capacidade da banda KA. Então nada impede de você colocar num terminal banda KA numa plataforma, ela está integrada dentro da rede usando o satélite, que é a grande flexibilidade que o satélite dá. É colocar um terminal em qualquer ponto dentro da cobertura, isso com aquele terminal faz-se a comunicação dentro dessa rede segura. Esse satélite terá condições de verificar, por exemplo, sobre a floresta amazônica, ele terá condições de enxergar o que está por baixo da copa das árvores, no solo? Não, Excelência. Esse satélite é só de comunicações. Esse primeiro satélite, ele está previsto apenas para comunicações. Então, a carga útil do satélite são transponders, são repetidores. Somente para comunicações. Para comunicações. Agora, no PESE, dentro do Plano Estratégico de Sistemas Espaciais, que a FAB está promovendo, está previsto satélite de sensoramento remoto, tanto óptico como radar e SAR de salvamento, da parte de salvamento. Então, estão previstos toda uma constelação de satélites para atender essas outras atividades de sensoriamento importantes para nós. Hoje, o CIVAM já faz muito isso. O CIVAM ele tem alguma capacidade, no caso, ele adquire imagens, o CIVAM adquire imagens, faz o gerenciamento dessas imagens e análise das imagens e pode, por exemplo, informar produtos do tipo desmatamento, informar uma série de produtos com imagem compradas. O que se quer hoje, a gente não adquirir a capacidade, o PESE, que a Força Aérea está fazendo, ela quer adquirir a capacidade de não comprarmos mais imagens, nós, o Brasil, gerar suas próprias imagens. E o local onde essas imagens vão descer são esses centros. Então, esse é o legado do primeiro satélite, que são os centros de operação, os COP, aqui em Brasília e lá no Rio de Janeiro, que serão também os centros de operação onde operarão esses satélites de órbita baixa, e para lá que serão descarregadas as informações. Então, é um projeto que se interliga a outros projetos e darão ao Brasil capacidades que hoje ele não tem. Uma delas é a parte de comunicações estratégicas, na banda KA, na parte civil e banda X militar, e na parte de sensoramento remoto, que hoje todo o nosso produto de compra de imagens é toda comprada. Todas as necessidades de imagem é toda comprada. O GSI e a ABIN têm alguma participação nas informações que sejam coletadas, nas comunicações que sejam transmitidas? Existe um sistema, o Ministério da Defesa faz parte do SISBIN, do sistema da ABIN de troca de informações. Então, sempre há uma grande interação entre todas essas agências para a coleta de informações e compartilhamento de informações. Obviamente, não é a mesma rede. A rede de operação de defesa ela está apenas no âmbito do Ministério da Defesa. Né? Tem uma outra rede que eles Existem outras redes que permitem o compartilhamento e troca de informações entre essas agências. E há uma grande troca de informações entre essas agências, inclusive o GSI. Muito bem. Muito obrigado, senhor comandante. Tem uma pergunta dirigida aos nossos 3 ilustres participantes da audiência pública de hoje. Enfim, eu acho que é algo um pouco redundante, mas, de qualquer maneira, vamos fazer em atenção ao internauta. Considerando que um satélite é uma ferramenta das mais sofisticadas e que exige um elevado nível de conhecimento, que hoje é um nicho restrito às grandes potências, qual a expectativa do governo para que um país em desenvolvimento possua uma infraestrutura capaz de desenvolver, ampliar e operar a sua própria tecnologia nessa área? Quem poderia primeiro? Passo a palavra ao doutor Arthur Coimbra, que é o diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações. Em seguida, o senhor presidente da Telebrás, doutor Caio César Bonilha Rodrigues, e em seguida o comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, que é o chefe da seção de comando e controle da chefia de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Doutor Arthur. Obrigado, Excelência. É importante, antes de
dar uma resposta mais aprofundada, destacar que hoje o Brasil já existe já possui certa capacidade de desenvolvimento de satélites. No âmbito do INPE, como o Dr. Cássio já falou, em São José dos Campos existe uma indústria que orbita em torno desse segmento aeroespacial. Então, uma série de equipamentos podem ser utilizados como partes e peças de um satélite já são desenvolvidos. Hoje o Brasil tem um dos melhores, se não o melhor, laboratório de integração e testes da América do Sul, da América Latina, aliás. Satélites produzidos, desenvolvidos em alguns países da América do Sul, são testados lá no laboratório de integração e testes do INPE, que fica em São José dos Campos. De forma que a gente não é totalmente neófito no assunto. Mas, a partir daí, é importante destacar que a aquisição de capacidade, de tecnologia para desenvolver satélites mais complexos, de órbita geoestacionária, satélites maiores e mais sofisticados, ela se dá paulatinamente. Então, esse primeiro satélite ele vai permitir que o Brasil adquira uma capacidade muito boa na área de integração dos sistemas de satélites e também uma transferência de tecnologias específicas, que são as tecnologias fundamentais para o desenvolvimento de satélites. A partir do segundo satélite, né, que é uma sequência, a partir do segundo satélite, a gente já vai ser capaz de produzir algumas partes e peças, né, uma parte do sistema. E a ideia é que, paulatinamente, a gente vai agregando para que no terceiro ou quarto satélite da sequência a gente tenha condição de produzir ele completamente. Muito obrigado, doutor Arthur Coimbra. Passo a palavra ao doutor Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebrás. Senhor presidente, na verdade, só complementando o que o doutor Arthur falou, nós realmente já temos um programa satelital em desenvolvimento no país há, acredito que quase 10 anos, se não mais. O que existe hoje é um cluster na área de São José dos Campos, capitaneado pelo INPE, pelo ITA e várias empresas que estão lá desenvolvendo produtos bastante segmentados. Alguma dessas empresas, inclusive, exportam partes e peças para satélites, para o segmento aeroespacial em outros países. Então, o que se quer desse primeiro satélite geoestacionário, que digamos, o satélite mais complexo da cadeia de satélites, existem satélites de baixa órbita, onde nós já estamos fazendo algum desenvolvimento, existem satélites de média órbita, e o satélite geoestacionário, sem dúvida alguma, são satélites mais complexos. Esse primeiro satélite, como reforçou o Arthur, a Visiona vai ser a integradora do satélite, no sentido de ela vai ser o primeiro contratante. Tá? Então, ela vai gerenciar todo o projeto com os dois fornecedores, com a Thales Alenia, principalmente. E o que se quer com isso? Além de se ganhar a transferência de tecnologia para esse parque industrial que nós temos no país, se quer ganhar experiência em integração satelital. Esse é o grande objetivo desse primeiro satélite, para que nos próximos nós já tenhamos condições, então, de algumas partes e peças já sejam desenvolvidas aqui no Brasil. É evidente que seria muita pretensão, porque ninguém faz isso no mundo, querer fabricar inteiramente um satélite geoestacionário no Brasil, porque nenhum país, nem mesmo os mais desenvolvidos, fazem isso, compram de terceiros. Então, esse é o nosso objetivo maior. Tá? O que nós queremos? É que nós tenhamos, a Visiona se posicione num nicho de mercado satelital e seja, se possível, como a Embraer é hoje. A Embraer é líder no seu nicho em nível mundial. Quer dizer, nós temos capacitação, nós temos condições e nós temos tecnologia. O que nós queremos ao longo do tempo é que a Visiona trilhe o mesmo caminho da Embraer e que, com isso, carregue junto o Parque Espacial Brasileiro. Tá? Uma questão importante, aí que, além da questão de infraestrutura física, é a questão de recursos humanos. Nós precisamos desenvolver recursos humanos na área aeroespacial. Isso é extremamente importante para que nós podemos acompanhar para e passo o desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento de recursos humanos. Eu perguntaria, nem mesmo os países desenvolvidos, eles hoje dependem somente de si próprios para a construção de satélites, eles também precisam dessa tecnologia de outros países ou de componentes elaborados ou feitos, fabricados em outros países para a confecção do seu próprio satélite? Eu não sou um expert no assunto. Eu não sou um expert no assunto, senhor presidente, mas o que eu posso dizer é o seguinte: tem partes e peças no satélite, tá,
em que o domínio tecnológico não é o mais importante. Então, existem 2 ou 3 fornecedores no mundo que fabricam para todas as indústrias satélites. Porém, tem outras partes que são consideradas estratégicas e essas partes, cada país vai desenvolver o seu. E nós, nesse contrato de transferência de tecnologia, uma das coisas que nós estamos buscando é a independência exatamente nessa parte estratégica do satélite. Perfeitamente. Comandante Caio César, comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, por favor. Alô. Só gostaria de acrescentar, só em termos de parte militar, não é diferente, há necessidade realmente de se desenvolver. Nós não temos essa capacidade, todos os terminais satelitais que nós temos hoje são importados, mas é importante frisar que, realmente, como foi dito pelo senhor Caio, mesmo os terminais importados, eles são uma colcha de retalho, eles são uma integração de vários componentes de vários países. Tem componente americano, componente espanhol, componente alemão. O que é mais importante é adquirir essa capacidade de integração. Isso nós temos que aprender a fazer. Como fazer? Para depois, com o tempo, a indústria nacional ela realmente ir se capacitando a construir cada parte do satélite e principalmente da parte de redes que tem por trás desse satélite. Há desenvolvimento, se fala muito hoje, você falou da parte backdoor, porque os ativos de rede, os equipamentos utilizados, eles são todos importados. Mas a partir do momento que a indústria nacional começar a entrar nessa área, poderemos então começar efetivamente a utilizar esses equipamentos. É importante, ainda mais no setor de estratégico, no setor militar, de comunicações militares, que nós tenhamos total controle desses equipamentos. Mas efetivamente há aí um gap, né, que precisa ser retirado, e esse projeto tem essa capacidade de fazer com que aprendamos a integrar o satélite, aprendamos as tecnologias mais críticas para a construção e essas tecnologias mais críticas sejam passadas para os setores da indústria que passarão a desenvolver esses equipamentos, e a partir daí nós poderemos ter equipamentos totalmente nacionais utilizados. Até lá, nós precisamos tomar cuidado. Então, são os cuidados, segregar a rede, separar a rede, utilizar as informações usando... Por exemplo, uma coisa que o que acontece muito na parte de comunicações militares é que os serviços que nós utilizamos, por exemplo, os softwares que nós utilizamos, são softwares desenvolvidos dentro das Forças Armadas. Então, o nosso software de consciência situacional, que recebe todas essas informações nossas, eles são de produção nacional, no caso do nosso centro de desenvolvimento de software. Os softwares de correio eletrônico são softwares livres que nós podemos colocar do jeito que nós queremos e tirar as vulnerabilidades dele. Então, procura-se adaptar a tecnologia de forma que ela seja segura para nós. Mas, efetivamente, a integração, o conhecimento que esse projeto vai nos dar, vai nos permitir dar um grande passo nessa parte de desenvolvimento e capacitação da indústria nacional e termos, no futuro, nossos próprios equipamentos. Muito bem. Bom, antes de encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos nossos convidados, Dr. Arthur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, Dr. Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebrás, e o comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, chefe da Seção de Comando e Controle da Chefia de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Comunico a Vossas Excelências que realizaremos amanhã, terça-feira, às 10 horas, a reunião de instalação dos trabalhos e eleição de presidente e vice-presidente da Subcomissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Por fim, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada quarta-feira, no dia 6 de novembro, às 7h30 da manhã, neste plenário, com pauta deliberativa e a realização da última audiência do ciclo sobre telecomunicações, parte integrante da Agenda Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, para abordar o tema segurança cibernética. Ouviremos as seguintes autoridades e especialistas: General José Carlos dos Santos, chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército. Dr. Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações.
Dr. Rafael Mandarino Júnior, diretor do Departamento de Segurança de Informação e Comunicação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.